Olá, eu sou a doutora Fernanda Torras, sou médica ginecologista e hoje eu venho falar sobre os mitos e verdades sobre a menopausa. As principais questões questionadas em consultório, no que a gente pode orientar o paciente, os principais mitos linkados a essa fase de vida da mulher. A primeira pergunta é se a menopausa é considerada uma doença. A resposta é que não. A menopausa não é considerada uma doença. Ela é a fase de vida não reprodutiva da mulher, ela finda esse período não reprodutivo da mulher com a falência dos hormônios ovarianos e ela não é considerada doença, sendo que vai chegar para toda mulher entre os 45 e 55 anos. Apesar de não ser uma doença, a gente tem que tomar alguns cuidados com a menopausa, porque depois da menopausa, algumas doenças de base podem se agravar. Intolerância à glicose, diabetes gestacional, riscos para tumores. E se a mulher não entrar nessa fase, num estilo de vida regrado, em saúde, a gente pode agravar doenças prévias. Nesse sentido, a menopausa tem que ser tratada e aí ela pode ser considerada um agravante para certas doenças. Após a menopausa, não há mais risco para a gravidez? Não há. Se realmente for feito o diagnóstico de menopausa após 12 meses sem ciclo menstrual, após confirmação de exames laboratoriais em que não há mais esse risco, realmente a mulher não produz mais óvulos para a gravidez. Então o risco de engravidar será zero e aí ela pode liberar os métodos contraceptivos. Com adendo sobre os preservativos. Preservativo protege das doenças sexualmente transmissíveis. Esse sim deve ser continuado. A mulher na pós-menopausa ela continua com os riscos de doenças sexuais, de HPV e o preservativo sim, mas os métodos contraceptivos com a finalidade de contracepção já não tem mais sentido nessa fase da vida. A menopausa só vem depois dos 50 anos? A resposta é que não. A menopausa normal na mulher, ela varia entre os 45 e 55 anos. A idade média da brasileira, da menopausa na mulher brasileira, é aos 51 anos. Existem variações nessa idade de manifestação, nem sempre significará um problema, e a gente define como menopausa precoce aquela que acontece antes dos 40 anos. Na menopausa precoce é importante o diagnóstico que levou a esse processo de menopausa precoce, assim como o tratamento com reposição hormonal naquelas mulheres candidatas a isso. A gente rastreia, sendo a grande maioria idiopática que a gente fala. A gente muitas vezes não acha a causa definida. Causas genéticas podem ser responsáveis, causas cirúrgicas, radioterapia, quimioterapia, uso de medicamentos podem levar à menopausa precoce. Abaixo dos 40, ela é considerada precoce. Acima dos 55 anos, a gente classifica como menopausa tardia e algumas particularidades dessa mulher são levadas em consideração, como a profilaxia para tumores mamários, já que ela teve uma exposição muito maior à vigência dos hormônios na mama. A idade média, portanto, é de 45 a 55, a gente fala 51 como a idade mais frequente, mas isso varia de mulher para mulher, constitucionalmente, se ela é tabagista ou não. A idade materna da menopausa muitas vezes está linkada com a idade da mulher e entre outros fatores. O climatério é a menopausa? Há o mesmo significado para climatério e menopausa? A resposta é que o climatério ele abrange um período maior de tempo. O climatério ele se inicia 3 a 5 anos antes da menopausa propriamente dita e ele continua após o que a gente define de menopausa, que é a parada menstrual por 12 meses com a falência franca dos hormônios. Então a menopausa faz parte do climatério. No climatério já é possível notar algumas oscilações hormonais, alguma manifestação dessas oscilações, como alterações do ciclo menstrual, fogachos pontuais, secura vaginal, e é na menopausa que a gente realmente define e conclui a falência ovulatória completa, né? A falência hormonal completa.
O desejo sexual vai desaparecer na menopausa? Resposta: depende do fator que está levando à queda da libido sexual. Em algumas mulheres a gente até nota melhora da libido sexual. Por quê? É uma fase de vida da mulher onde ela está mais tranquila, onde ela já está aposentada, onde ela não tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, e aquele fator emocional faz ela ficar mais relaxada e até aumenta a libido sexual. Muitas vezes a gente se depara com queda do desejo sexual. Isso acontece pela queda do estrogênio, queda da testosterona na mulher, e aí é um problema hormonal, onde uma boa parte das mulheres vai apresentar esse sintoma, e aí vem as reposições, os tratamentos direcionados para essa reposição dos hormônios linkados à libido sexual. É importante a gente falar sobre libido, e quando a gente discute sobre o desejo sexual e a libido sexual, é importante detectar se há um problema, se há uma disfunção da libido, o desejo sexual hipoativo, ou se o problema que a mulher está enfrentando é a segunda fase, a lubrificação, a percepção do ato sexual como algo prazeroso, se ela não tem dor, se ela consegue atingir o clímax. Muitas vezes a dor, a relação, a secura vaginal, a falta de lubrificação são interpretadas como queda da libido. Não é bem isso. E aí a gente associaria um tratamento local, algo para melhor lubrificação, melhor vascularização, melhor percepção do ato sexual, ao invés de tratar como baixa libido, como desejo sexual hipoativo. Eu menstruei cedo. Eu posso ter a menopausa precoce ou a menopausa mais cedo pelo fato de ter menstruado precocemente? A resposta é que nenhum estudo consistente conclui essa associação. Seria muito lógico, já que a gente nasce com uma quantidade X de folículos, isso é pré-determinado quando a gente está no útero das nossas mães. E depois da puberdade, a gente tem em média 400 mil folículos na vida reprodutiva. Então seria fácil linkar uma menstruação mais precoce, eu vou gastar mais precocemente meus folículos e eu vou ter a minha menopausa mais precoce. Mas não é bem assim que acontece. Isso está muito mais relacionado à condição genética da pessoa, geralmente a idade da mãe apresentar menopausa, dos familiares de primeiro grau, a própria idade da primeira menstruação, a idade que a menina apresentou o primeiro fluxo menstrual. Existe alguma operação para retardar a menopausa, para impedir que ela ocorra? A verdade é que com o avanço dos estudos, principalmente os estudos de medicina reprodutiva, hoje a gente tem possibilidades. Uma das possibilidades seria congelar o tecido ovariano com os folículos e reimplantar futuramente esse tecido ovariano. Não tem muito sentido quando a gente usa essa metodologia ou quando a gente estuda essa metodologia como forma de adiar a menopausa. A gente usa esses procedimentos geralmente para tratar e para manter a fertilidade de pacientes que vão entrar hoje na menopausa por uma condição de tratamento como quimioterapia, radioterapias, uso de medicamentos que induzem a menopausa. E que se ela não preservasse esse tecido ovariano, realmente iriam se esgotar. Então, existe o congelamento de tecido ovariano com os folículos e hoje a gente fala das terapias regenerativas, as terapias com plasma rico em plaquetas, plasma rico em fibrinas, que se usa muito no exterior. Aqui no Brasil ainda é uma terapia experimental, mas que promete bons resultados, aí sim, impedir a degeneração acentuada dos folículos e talvez retardar em algum tempo o processo da menopausa, da falência ovariana definitiva. Então, não dá para ter controle sobre a menopausa? A resposta é que o controle sobre os sintomas nem sempre depende da gente. Isso está mais linkado ao limiar de incômodo de cada um, ao biotipo de cada um, à tendência congênita de apresentar mais sintomas ou mesmo menos sintomas, mas a gente pode sim determinar com o nosso estilo de vida, com a condição alimentar que a gente leva, com os cuidados que a gente toma no período pré-menopausa. Aí sim eu consigo determinar se os sintomas serão mais ou menos acentuados, qual o grau
de sintomatologia e de problemas que eu posso enfrentar quando chega a menopausa propriamente dita. A exemplo da dieta. Uma dieta rica em legumes, verduras, em vitaminas como ômega 3, rica em cálcio, rica em vitamina D, postergam as complicações da menopausa, aliviam os sintomas da menopausa. Atividade física, produção de endorfinas, com manutenção de peso, elas evitam os sintomas exacerbados da menopausa. Evitar tabagismo é fundamental, sendo que a mulher tabagista ela tem um declínio muito mais acentuado do estrogênio e daí muito maior sintomatologia na menopausa. E a terapia hormonal, ela é perigosa? A terapia hormonal, para ser prescrita, para ser indicada, a gente passa por alguns fatores de avaliação. Desde a intensidade dos sintomas, o que a gente poderia melhorar com a reposição hormonal, até os tão famosos critérios de elegibilidade para o uso de hormônios na mulher na menopausa. A gente só vai instituir terapia quando o benefício for maior ao risco. O risco de câncer mamário, por exemplo, ele vai estar aumentado naquelas portadoras de mutações genéticas para câncer de mama, em mulheres com lesões prévias. Se ela não tem um risco pré-definido, a terapia não vai aumentar o risco basal para câncer de mama, assim como outras doenças. A gente fala muito da janela de oportunidade de 10 anos. Enquanto a gente institui a terapia nessa janela de oportunidade, a gente melhora várias manifestações, como risco cardiovascular, risco para demências, melhora a qualidade de vida, melhora a óssea. Se a gente instituir a terapia para além de 10 anos da menopausa naquela mulher que nunca tratou, aí sim eu trago os riscos. Mas eu tenho certeza que ao passar para o seu ginecologista, ele vai fazer direitinho esse critério de elegibilidade e ele vai indicar a terapia de reposição hormonal quando ela for segura e benéfica a qualquer risco que ela possa trazer. Doutora, eu fiz a esterectomia ou a esterectomia com a retirada do útero e os ovários. Eu não vou ter menopausa, eu vou ter a menopausa depois da cirurgia? E a resposta é que depende. Existem cirurgias diferentes. A esterectomia, que é a retirada do corpo uterino ou do corpo e o colo uterino, por doenças como miomatose, pólipos, sangramento uterino, ela é restrita ao útero. Ela não interfere geralmente na produção hormonal dos ovários. Então, após a cirurgia, não vai entrar na menopausa e vai entrar na menopausa quando houver o esgotamento dos folículos desses ovários. Não será imediata, ela vai entrar na menopausa como ela entraria sem a esterectomia. Agora, se foi retirado o útero e os ovários, geralmente por condições como câncer, pélvico, onde a gente tem, além da retirada uterina, a retirada dos 2 ovários, aí sim, aí ela entra numa menopausa imediata cirúrgica, porque os ovários foram retirados e eles param imediatamente, houve a parada imediata na produção hormonal. E aí a gente define essa mulher como menopausada pela oforectomia, que é a retirada dos ovários. Então é isso. Para concluir, são as principais questões que a gente escuta em consultório, que chegam nas caixas de mensagem do YouTube, do Instagram. Espero ter ajudado com a informação. A menopausa não é uma doença, inevitavelmente ela vai chegar com o aumento da expectativa de vida da mulher. A gente vai seguir vários anos nesse período da menopausa. Hoje, em 2021, a gente tem inúmeras terapias. Não significa que a gente tenha que sofrer as consequências da menopausa, que a gente tenha que sofrer em silêncio qualquer distúrbio da menopausa. Não é tabu, não tem que desmistificar. Desmistificando, vocês conseguem ser ajudadas. As terapias que a gente tem hoje são inúmeras. A gente fala muito em bioestimulação, rejuvenescimento, recuperação funcional, justamente por isso, porque por meio dessas terapias a gente consegue retomar a atividade sexual, por exemplo, a gente consegue reverter uma perda urinária que pode acontecer na menopausa, reverter distúrbios psicológicos, a insônia que está linkada ao déficit cognitivo. Por que não? Por que não abranger qualquer sintoma da menopausa? É normal? É natural? Mas não significa que a gente tenha que permanecer com esses sintomas em 2021, com tanta terapia que a gente conhece e que a gente tem em mãos para ajudá-las.
Muito obrigada e até a próxima!